Parte 2. O Homo sapiens dá um significado ao mundo. Que tipo de mundo os humanos criaram? Como os humanos ficaram convencidos de que, além de controlar o mundo, lhe dão significado? Como foi que o humanismo, o culto ao gênero humano, se tornou a religião mais importante de todas? 4. Os contadores de histórias. Animais como os lobos e os chimpanzés vivem numa realidade dupla. Por um lado, estão familiarizados com entidades objetivas externas, como árvores, rochas e rios. Por outro, estão cientes de experiências subjetivas que ocorrem dentro deles, como medo, satisfação e desejo. Os sapiens, em contrapartida, vivem numa realidade com 3 camadas. Em acréscimo a árvores, rios, medos e desejos, o mundo sapiens também contém histórias sobre dinheiro, deuses, nações e corporações. Com o desenrolar da história, cresce o impacto de deuses, nações e corporações em detrimento de rios, medos e desejos. Ainda há muitos rios no mundo, e as pessoas ainda são motivadas por seus medos e seus desejos. Mas Jesus Cristo, a República Francesa e a Apple represam e refreiam os rios e aprenderam a moldar nossos mais profundos anseios e ânsias. Como é provável que as novas tecnologias do século XXI tornem essas ficções ainda mais poderosas? Para compreender nosso futuro, precisamos compreender como as histórias sobre Jesus Cristo, a República Francesa e Apple adquiriram tamanho poder. Os humanos pensam que fazem história, mas a história comumente gira em torno da teia de histórias ficcionais. As aptidões básicas dos humanos não mudaram muito desde a Idade da Pedra, mas a teia de histórias cresceu e ficou cada vez mais forte, o que impulsionou a história desde a Idade da Pedra até a Idade do Silício. Tudo começou 70 mil anos atrás, quando a revolução cognitiva permitiu que os sapiens começassem a falar de coisas que só existiam na sua imaginação. Nos 60 mil anos seguintes, os sapiens teceu muitas teias ficcionais, mas elas continuavam a ser pequenas e locais. O espírito de um antepassado reverenciado e cultuado por uma tribo era completamente desconhecido de seus vizinhos e conchas marinhas que eram valiosas numa localidade tornavam-se sem valor assim que atravessavam uma cadeia de montanhas próxima. Histórias sobre espíritos ancestrais e conchas valiosas ainda dão aos sapiens enorme vantagem, porque elas permitiram que centenas, às vezes milhares, de sapiens cooperassem efetivamente, o que era muito mais que neandertais ou chimpanzés eram capazes de fazer. Mas enquanto o sapiens permanecesse como caçador-coletor, não poderia cooperar numa escala verdadeiramente massiva, porque seria impossível alimentar uma cidade ou um reino por meio da caça e da coleta. Consequentemente, os espíritos, as fadas e os demônios da Idade da Pedra eram entidades relativamente fracas. A Revolução Agrícola, que começou há cerca de 12 mil anos, forneceu a base material necessária para ampliar e fortalecer as redes intersubjetivas. O cultivo da terra possibilitou que se alimentassem milhares de pessoas em cidades superpovoadas e milhares de soldados em exércitos disciplinados. No entanto, as redes intersubjetivas encontraram um novo obstáculo. Para poder preservar os mitos coletivos e organizar uma cooperação massiva, os primeiros agricultores se basearam nas aptidões de processamento de dados do cérebro humano, que eram estritamente limitadas. Os agricultores acreditavam em histórias sobre deuses grandiosos. Eles erigiram templos ao deus de sua preferência, organizavam festivais em sua homenagem, ofereciam-lhe sacrifícios e davam-lhe terras, dízimos e presentes. Nas primeiras cidades da antiga Suméria, cerca de 6 mil anos atrás, os templos não eram apenas locais de culto, eram também os mais importantes centros políticos e econômicos. Os deuses sumérios preenchiam uma função análoga das modernas marcas e corporações.
Hoje, corporações são entidades ficcionais legais que possuem propriedades, emprestam dinheiro, contratam empregados e lançam empreendimentos econômicos. Nas antigas cidades de Uruk, Lagash e Surupak, os deuses faziam às vezes de entidades legais que podiam ser proprietárias de campos e escravos, dar e receber empréstimos, pagar salários e construir represas e canais. Como deuses nunca morrem, e como não têm filhos para disputar sua herança, eles acumularam cada vez mais propriedades e poder. Um número crescente de sumérios viu-se trabalhando para os deuses, tomando empréstimos junto a eles, cultivando suas terras e devendo-lhes impostos e dízimos. Assim como na São Francisco de hoje, João é empregado da Google, enquanto Maria trabalha para a Microsoft. Na antiga Uruk, uma pessoa era empregada pelo grande deus Enki, ao passo que sua vizinha trabalhava para a deusa Inanna. Os templos de Enki e de Inanna dominavam a linha de horizonte de Uruk, e seus logotipos divinos eram a marca de prédios, produtos e roupas. Para os sumérios, Enki e Inanna eram tão reais quanto o Google e a Microsoft são reais para nós. Comparados a seus antecessores, os fantasmas e espíritos da Idade da Pedra, os deuses sumérios eram entidades muito poderosas. Nem é preciso dizer que os deuses efetivamente não conduziam seus negócios pela simples razão de que não existiam, exceto na imaginação humana. As atividades cotidianas eram administradas pelos sacerdotes do templo, assim como o Google e a Microsoft têm de contratar humanos de carne e osso para gerenciar seus negócios. Contudo, à medida que os deuses adquiriam mais propriedades e mais poder, os sacerdotes já não eram mais capazes de dar conta. Ainda que representassem o poderoso Deus do céu ou a onisciente deusa da terra, eles mesmos eram mortais falíveis. Era difícil lembrar quais eram as propriedades, pomares e campos que pertenciam à deusa Inanna, quais dos empregados já tinham recebido seus salários, quais inquilinos deixaram de pagar o aluguel e que taxas de juros a deusa cobrava de seus devedores. Esse foi um dos principais motivos pelos quais, na Suméria, como em qualquer outra parte do mundo, as redes de cooperação humana não puderam se expandir significativamente, mesmo milhares de anos após a Revolução Agrícola. Não havia reinos enormes, nem extensas redes de comércio, nem religiões universais. Esse obstáculo foi afinal removido há aproximadamente 5.000 anos, quando os sumérios inventaram a escrita e também o dinheiro. Esses irmãos siameses, nascidos dos mesmos pais ao mesmo tempo e no mesmo lugar, acabaram com as limitações de processamento do cérebro humano. A escrita e o dinheiro possibilitaram que se começasse a coletar impostos de centenas de milhares de pessoas, a organizar burocracias complexas e a estabelecer amplos impérios. Na Suméria, esses reinos eram administrados em nome dos deuses por sacerdotes reis humanos. No vizinho Vale do Nilo deu-se um passo à frente, com a fusão do sacerdote-rei com o Deus e a criação de uma deidade viva, o faraó. Os egípcios consideravam que o faraó era efetivamente Deus, e não apenas uma subdivindade. O Egito inteiro pertencia a esse Deus, e todas as pessoas tinham de obedecer às suas ordens e pagar os impostos que ele cobrava. Assim como nos templos sumérios, também no Egito faraônico, Deus não conduzia sozinho os negócios do império. Alguns faraós governaram com mão de ferro, enquanto outros passavam seus dias em banquetes e festas, mas em ambos os casos, o trabalho prático de administrar o Egito cabia aos milhares de funcionários instruídos. Assim como qualquer outro humano, um faraó tinha um corpo biológico, com necessidades biológicas, desejos e emoções, mas o faraó biológico tinha pouca importância. O governante real do Vale do Nilo era um faraó imaginário que existia nas histórias que milhões de egípcios contavam uns aos outros.
Enquanto os faraós ficavam na capital, Mênfis, comendo uvas em seu palácio e se deliciando com suas mulheres e amantes, os funcionários do faraó cruzavam o reino em todas as direções, do Mediterrâneo ao deserto da Núbia. Os burocratas calculavam os impostos que cada aldeia tinha de pagar e os registravam em longos rolos de papiro, os quais eram enviados a Mênfis. Quando chegava da capital uma ordem escrita de que se recrutassem soldados de um exército de trabalhadores para algum projeto de construção, os funcionários reuniam o número de homens requerido. Computavam quanto trigo os celeiros reais continham, quantos dias de trabalho seriam necessários para limpar canais e reservatórios e quantos patos e porcos teriam de enviar a Mênfis para que o harém do faraó tivesse um bom jantar. Mesmo quando a deidade viva morria e seu corpo era embalsamado e levado numa extravagante procissão funerária até a necrópole real fora de Mênfis, os burocratas seguiam com suas atividades. Os funcionários continuavam a escrever em rolos de papiro, a coletar impostos, a dar ordens, lubrificando as engrenagens da máquina faraônica. Se os deuses sumérios nos fazem lembrar de certas marcas corporativas da atualidade, o deus vivo, que era o faraó, pode ser comparado a marcas pessoais modernas, como Elvis Presley, Madonna ou Justin Bieber, exatamente como um faraó. Elvis também tinha um corpo biológico completo, com necessidades biológicas, desejos e emoções. Elvis comia, bebia e dormia, mas também era muito mais do que um corpo biológico. Como o faraó, Elvis era uma história, um mito, uma marca, e a marca era muito mais importante do que o corpo biológico. Durante a vida de Elvis, a marca ganhou milhões de dólares com a venda de discos, entradas, pôsteres e direitos, porém apenas uma pequena fração do trabalho necessário para isso foi realizada pessoalmente por Elvis. O trabalho pesado ficou a cargo de um pequeno exército de agentes, advogados, produtores e secretários. Consequentemente, quando o Elvis biológico morreu, os negócios da marca continuaram. Mesmo hoje em dia, os fãs ainda compram pôsteres e álbuns do rei, estações de rádio seguem pagando direitos e mais de 500 mil de peregrinos fluem todo ano para Graceland, a necrópole do rei em Mênfis, Tennessee. Antes da invenção da escrita, as histórias estavam confinadas aos limites da capacidade do cérebro humano. Não era possível inventar histórias excessivamente complicadas das quais as pessoas não conseguiam se lembrar. A escrita, porém, subitamente possibilitou a criação de histórias longas e intricadas que eram armazenadas em tabuletas e em papiros, e não em cabeças humanas. Nenhum egípcio antigo se lembrava de todas as terras do faraó, seus impostos e seus dízimos. Jamais Elvis Presley leu todos os contratos assinados em seu nome. Nenhuma alma viva conhece bem todas as leis e todos os regulamentos da União Europeia, e nenhum banqueiro ou agente da CIA consegue rastrear cada dólar que existe no mundo. Mas todas essas minúcias estão escritas em algum lugar, e uma reunião de documentos relevantes pode definir a identidade e o poder do faraó, de Elvis, da União Europeia e do dólar. Assim, a escrita facultou aos humanos que organizassem sociedades inteiras num modelo algorítmico. Deparamos com o termo algoritmo quando tentamos compreender o que são emoções e como o cérebro funciona, e o definimos como uma série metódica de passos que pode ser utilizada para a realização de cálculos, a resolução de problemas e a tomada de decisões. Em sociedades iletradas, as pessoas fazem todos os cálculos e tomam todas as decisões de cabeça. Em sociedades letradas, organizam-se em redes, de modo que cada pessoa é apenas um pequeno passo no imenso algoritmo, e é o algoritmo como um todo que toma as decisões importantes. Essa é a essência da burocracia. Pense no hospital moderno. Quando você chega, alguém da recepção lhe apresenta um formulário padrão e faz um conjunto pré-determinado de perguntas.
As respostas são encaminhadas a uma enfermeira, que as compara com o regulamento do hospital para decidir que testes preliminares cabem no caso. Ela mede sua pressão e frequências sanguíneas e tira uma amostra de seu sangue. O médico em serviço examina os resultados iniciais e segue um protocolo estrito para determinar em que enfermaria você será admitido. Ali, você é submetido a outros exames mais minuciosos, como uma radiografia ou uma ressonância magnética, regidas por grossos manuais de procedimentos médicos. Especialistas analisam os resultados de acordo com bases conhecidas de dados estatísticos para decidir que medicamentos prescrever ou que exames realizar em seguida. Essa estrutura algorítmica faz com que não seja realmente importante quem serão os profissionais em serviço, o tipo de personalidade deles, suas opiniões políticas e seu humor ocasional são irrelevantes. Enquanto seguirem regulamentos e protocolos, eles terão uma boa probabilidade de curar você. Segundo o algoritmo ideal, seu destino está nas mãos do sistema, e não nas de mortais de carne e osso, que por acaso ocupam este ou aquele posto. O que vale para hospitais vale também para exércitos, prisões, escolas, corporações e antigos reinos. Claro que o Egito antigo era muito menos sofisticado tecnologicamente do que um hospital moderno. Entretanto, o princípio algorítmico era o mesmo. Também no Egito antigo, a maior parte das decisões era tomada não por uma única e sábia pessoa, mas por uma rede de funcionários conectados por inscrições em papiro e em pedra. Agindo em nome do Deus vivo, que era o faraó, a rede reestruturou a sociedade humana e reformatou o mundo natural. Por exemplo, os faraós Sesostris III e seu filho Amenemés III, que governaram o Egito de 1878 a.C. a 1814 a.C., abriram um enorme canal ligando o Nilo aos pântanos do Vale Faium. Um intricado sistema de represas, reservatórios e canais subsidiários desviou as águas do Nilo para Faium, criando um imenso lago artificial com 50 bilhões de metros cúbicos de água. Comparando o lago Mead, o maior reservatório construído pelo homem nos Estados Unidos, formado pela represa Hoover, contém no máximo 35 bilhões de metros cúbicos de água. O projeto de engenharia de Faium deu ao faraó o poder de regular o Nilo, impedir inundações destruidoras e fornecer uma água preciosa como alívio em tempos de seca. Além disso, transformou o Vale de Faium de um pântano infestado de crocodilos e cercado por um árido deserto no celeiro do Egito. Na margem do novo lago artificial foi construída uma nova cidade chamada Shedet. Os gregos a chamavam de Crocodilópolis, a cidade dos crocodilos. Era dominada pelo templo do deus crocodilo Sobek, que era identificado com o faraó. Estátuas contemporâneas ocasionalmente mostram o faraó exibindo uma cabeça de crocodilo. O templo abrigava um crocodilo sagrado chamado Petsuchus, que se acreditava ser a encarnação viva de Sobek. Assim como o deus vivo faraó, o deus vivo Petsuchus era alvo dos cuidados afetuosos de sacerdotes em serviço, que provinham prodigamente o sortudo réptil com comida e até brinquedos, e o vestiam com mantos de ouro e coroas incrustadas de pedras preciosas. Afinal, Petsuchus era a marca dos sacerdotes, e a autoridade e a subsistência destes dependiam dele. Quando Petsuchus morreu, foi escolhido de pronto um novo crocodilo para ocupar seu lugar, enquanto o réptil morto era cuidadosamente embalsamado e mumificado. Na época de Sesostris III
e Amenemés III, os egípcios não tinham nem tratores, nem dinamite, nem mesmo instrumentos de ferro, cavalos de tração ou rodas. O uso da roda não era comum no Egito até 1500 a.C. Ferramentas de bronze eram consideradas o suprassumo da tecnologia, mas eram tão caras e raras que, em geral, os trabalhos de construção eram realizados com ferramentas de pedra e madeira, operadas pela força de músculos humanos. Muita gente alega que os grandes projetos de construção do Egito Antigo, todas as represas e reservatórios e pirâmides, foram concretizados por alienígenas do espaço exterior. De outro modo, como poderia uma cultura carente até mesmo de rodas e de ferro realizar tais milagres? A verdade é muito diferente. Os egípcios construíram o lago Fayum e as pirâmides graças não à ajuda extraterrena, mas a aptidões organizacionais soberbas. Contando com milhares de burocratas letrados, o faraó recrutou dezenas de milhares de trabalhadores e forneceu comida suficiente para mantê-los trabalhando anos sem fim. Quando dezenas de milhares de trabalhadores cooperam durante várias décadas, eles podem construir um lago artificial ou uma pirâmide, mesmo com instrumentos de madeira. O próprio faraó dificilmente terá erguido um só dedo, obviamente. Não era ele quem recolhia os impostos, ele não desenhou nenhum projeto arquitetônico e certamente não pôs as mãos numa pá. Mas os egípcios acreditavam que somente orações dirigidas ao Deus vivo Faraó e a seu divino patrono Sobek poderiam salvar o Vale do Nilo de inundações e secas devastadoras. Eles tinham razão. O faraó e Sobek eram entidades imaginárias, que nada faziam para elevar ou baixar o nível das águas do Nilo, mas milhões de pessoas acreditavam no faraó e em Sobek e cooperaram para construir represas e escavar canais, o que fez com que tanto as inundações como as secas se tornassem raras, comparados com os deuses sumérios, e sem mencionar os espíritos da Idade da Pedra, os deuses do Egito Antigo eram entidades verdadeiramente poderosas, que fundaram cidades, ergueram exércitos e controlaram a vida de milhões de humanos, vacas e crocodilos. Pode parecer estranho acreditar a entidades imaginárias a construção ou o controle de coisas reais, mas costumamos dizer que os Estados Unidos construíram a primeira bomba nuclear, que a China construiu a represa das Três Gargantas, ou que o Google está construindo um automóvel autônomo. Por que então não dizer que o faraó construiu um reservatório e que Sobek escavou um canal?